noite, eu sou a Lívia Jores, psicóloga e psicanalista, e hoje eu vim conversar com vocês, mamães. Hoje o assunto é sobre psicologia perinatal. Só um minutinho que eu já volto. Olá, mamãe, estamos de volta. Hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre a psicologia perinatal e da parentalidade. O que é psicologia perinatal? Peri significa o entorno de, natal significa nascimento. Então é o profissional que vai trabalhar com o casal desde o momento da gravidez até o momento em que o bebê já existe. E parentalidade é porque a gente trabalha com várias funções do casal, principalmente com as funções paternas e maternas. Por que eu vim conversar com vocês hoje, mamães? Porque mais de 50% das gestantes costumam apresentar alterações emocionais significativas na gravidez. O que significa isso? Significa que elas ficam ou muito estressadas ou muito ansiosas. Elas passam por problemas super difíceis na gravidez e acabam não sabendo como resolvê-los. E essa é a principal função do psicólogo perinatal, é ajudar essas mães para que elas tenham apoio, para que elas se sintam acolhidas durante a gravidez e elas não precisem enfrentar as dificuldades sozinhas, para que elas tenham um profissional que elas possam conversar. Porque muitas vezes os avós, o marido e outros familiares não entendem pelo que elas estão passando. Nesse sentido, o principal serviço que eu ofereço é o pré-natal psicológico. Então, vocês não vão no médico fazer o pré-natal? Eu também faço o meu pré-natal, só que ele tem uma função um pouquinho diferente da do médico. Eu vou lidar com as questões emocionais, né? Eu vou lidar com as dificuldades que vocês estão tendo de se relacionar, de aceitar a gravidez que vocês estão vivenciando, de elaborar as dificuldades, de conseguir conviver melhor com as mudanças da gravidez e com os familiares. Porque eu sei que nesse momento, às vezes, os familiares pegam no nosso pé, né, dificultam a nossa vida. Então, a minha função é ajudar vocês a melhorarem essa situação. Então, mamãe, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que existe instinto materno? Pois é, talvez eu vou decepcioná-los, porque instinto materno não existe. Instinto significa um comportamento hereditário, um comportamento genético. E o amor materno, o cuidado com o bebê, ele não é hereditário, ele não é genético, não é um comportamento que aparece em todas as mães. Afinal, vocês já devem ter escutado várias reportagens de mães que largaram bebês em lagos, que largaram bebês em outros lugares. Então, esse não é um comportamento hereditário, ele é um comportamento aprendido. Inclusive, ele foi um comportamento desenvolvido a partir do século XVII, que a Igreja Católica incentivou as mães a cuidarem dos seus bebês, porque estavam morrendo muitos bebês. Então, eles fizeram toda uma cultura para que essas mães, as próprias mães, cuidassem dos bebês, as amamentassem. Então, infelizmente, eu tenho que contar para vocês, instinto materno não existe. E por que eu vim conversar sobre isso com vocês? Porque, às vezes, quando a gente engravida, a gente pensa que todo mundo fala que existe instinto materno, que a hora que o bebê nascer a gente vai ter aquele amor incondicional, né? Que a gente vai ficar louca por esse bebê. Só que o que acontece é que nem sempre é assim. Não são todas as mães que vão sentir isso. Muito pelo contrário, algumas mães vão construir esse amor com esse bebê. Então eu vim falar com vocês sobre isso, porque eu sei que as mulheres ficam muito nervosas durante a gravidez, pensando, e se o bebê nascer e eu não sentir isso? E se eu olhar para a carinha do meu bebê e achar ele horrível? E não querer pegá-lo, né? Eu vou ser uma mãe terrível, né? Não, você não vai ser uma mãe terrível. Aliás, muitas mães devem passar por isso e não falam, porque culturalmente isso não é aceito.
Então eu gosto de deixar isso claro, né? Não se culpem se isso acontecer. Isso vai acontecer com muitas mães e toda mãe em algum momento da vida vai ter uma dificuldade com o seu filho e talvez não sinta mais esse amor tão incondicional por ele. Um outro conceito que eu acho importante a gente trazer relacionado com isso é a questão da ambivalência, né? Nenhuma mãe só ama o seu bebê. Em alguns momentos ela odeia, em alguns momentos ela fica irritada, em alguns momentos ela perde a paciência. Isso é normal, isso é aceito. O problema é que a nossa sociedade criou uma crença de que a mulher grávida, principalmente, ela tem que ser plena e feliz o tempo inteiro na gravidez. E isso não é verdade. Até na gravidez ela vai chegar dias que ela vai estar cansada, que ela vai estar estressada, que ela não vai aguentar aquela barriga, não aguenta a dor nas costas. Então, né, não é verdade, não se sintam culpadas por estarem grávidas e estarem tristes, estarem desanimadas e estarem estressadas, isso é muito comum. Mas eu vim conversar com vocês hoje porque, sim, existem padrões de comportamentos e de sentimentos na gravidez que são mais aceitáveis. Existem outros que são preocupantes, né? E é isso que eu vim conversar com vocês. Pensando nos padrões que são mais preocupantes, né? O primeiro deles que eu tenho para falar é a ansiedade. A ansiedade não é ruim. A ansiedade muitas vezes é boa. É ela que impulsiona a gente para fazer as coisas, para enfrentar desafios, para acordar todo dia de manhã. Só que quando ela começa a ficar em excesso, ela pode ser ruim. Porque quando a gente fica ansioso, a gente produz um hormônio que se chama cortisol. E até uma certa dosagem, ele é um hormônio excelente, ele ajuda a gente a ter iniciativa, a ter energia. Quando ele vem em excesso, ele começa a prejudicar o nosso corpo. No caso da mulher grávida, esse hormônio vai passar para o bebê. E aí da ansiedade, quando ela alcança níveis muito altos, a gente passa para o estresse. E o estresse, sim, pode ser muito prejudicial para a mulher grávida, inclusive para o bebê. Ele pode gerar, por exemplo, no nascimento, um bebê que nasceu antes da hora, que tem baixo peso, que vai ter problemas de desenvolvimento e, nos casos mais extremos, pode até ter problemas mentais no futuro. Então, nesse aspecto, é muito importante que a grávida que esteja estressada procure uma ajuda profissional, como um psicólogo, principalmente especialista nessa área, que possa entender o que ela está passando, entender por que ela está passando aquilo, né, para poder ajudá-la. Então, mas eu acabei de falar sobre o estresse na gravidez, agora eu vou conversar um pouquinho sobre os sintomas que uma grávida com estresse apresenta para vocês poderem identificar se vocês estão com esse problema. Uma grávida que está com muito estresse, ela vai estar muito irritada, ela não vai ter paciência para fazer nada, ela vai estar perdendo o sono à noite, ela vai estar com dificuldade de relacionamento, porque uma hora ela tá feliz, outra hora ela tá super irritada, ela tá brava, ela briga com o marido direto. Então, assim, são essas questões, ela não consegue se acalmar, ela não consegue se sentir bem com ela mesma, e isso faz que ela prejudique tanto a gravidez e esse momento que ela pode ter com o bebê, como a relação com o marido e com os familiares, né? A vida dela vira um transtorno, resumindo um pouco. E o terceiro problema que eu vim conversar com vocês hoje é a depressão na gestação. Eu preciso dizer que a depressão na gestação ela é mais difícil de acontecer. Geralmente ela acontece depois que o bebê nasce, que depois a gente vai conversar sobre isso. Mas ela pode acontecer na gravidez também. E quais são os principais sintomas da depressão? Essa é a mulher que não vai ter vontade de fazer nada, que não vai querer levantar da cama, que não vai querer conversar com ninguém, que vai querer ficar num quarto isolado. E se a gente pensar num quadro muito grave, ela pode até querer se matar, né? Mas esses são casos muito graves, mas também podem acontecer. É só para ter um pouco de noção do que essa mulher está sentindo. A mulher grávida depressiva também pode estar pensando que ela não vai ser uma boa mãe, que ela não serve para nada, que ela não vai dar conta do recado, né? Isso também pode surgir no estresse e na ansiedade, né? Então essas mães ficam
muito preocupadas e não conseguem mais se dedicar à gravidez, perdem todo esse momento, toda essa vivência. Então, por isso que a mulher que tiver algum desses sintomas deve procurar o psicólogo, porque a nossa principal função é ajudar ela a elaborar todos esses problemas que ela está sentindo e poder ter uma gravidez mais tranquila e mais prazerosa, que ela possa curtir esse momento, curtir esse bebê que está crescendo dentro dela, curtir esse momento que ela está vivendo, que é o único, que ela não vai ter o outro. Se ela engravidar de novo, vai ser outro bebê, vai ser outro momento. Então, que isso possa ser mais bem aproveitado. Eu também queria conversar com vocês quais são os fatores que fazem as mulheres apresentar esses sintomas, né? Os principais são problemas conjugais, às vezes ela não tá bem com o marido e começa a brigar e ela começa a se sentir mal, problemas financeiros, às vezes ela tá com dificuldade financeira e com a possibilidade de vir um bebê, ela fica muito preocupada como é que a situação vai ficar. Às vezes ela tá com medo do parto, com medo de ter uma dor muito grande, com medo de morrer no parto ou em algum procedimento, então ela fica muito preocupada com isso. Às vezes os familiares estão cobrando muito dela, estão invadindo muito a privacidade dela, o que ela pensa sobre esse bebê. Então, assim, acho que os principais são esses, né? E aí eu queria conversar também um pouco sobre a questão de como os pais se tornam pais, né? Não é um simples fato da mulher engravidar que vai fazer dela uma mãe, né? E do homem um pai, né? É toda uma construção, né? Isso não é mágica. Assim como eu conversei com vocês da questão do instinto materno, a construção, né, a elaboração de pais não é uma coisa que vem pronta, né? Ela vai sendo construída aos poucos. E essa é outra função que eu também posso auxiliar vocês, né? A gente sabe por pesquisas que a grande maioria das grávidas brasileiras não planejou a gravidez. Foi um acidente. Então, quando ela se vê, ela tá grávida, ela tem um bebê dentro dela. E muitas vezes nem ela elaborou direito o que significa isso. Como ela vai ser mãe, né? O que ela quer ensinar, o que ela quer, como ela quer fazer com o filho dela. Isso costuma ser também um ponto de conflito, costuma fazer ela se sentir mal. Isso eu ainda estou considerando as situações em que, assim, ela engravidou, mas, né, ou ela tem um parceiro junto, ou ela tem uma família que apoia. Porque também tem as situações daquelas que engravidam e o cara não fica junto com elas e a família não apoia, que aí o caos é muito maior. Mas nessas duas situações, eu posso ajudar vocês a encararem essa gravidez, né? A construírem esse papel materno, a estarem preparadas para cuidar desse bebê. Essa é a minha principal função. Mas eu queria também mostrar para vocês que isso vai ser uma coisa que vocês vão construir aos poucos, né? Porque a gente tem sim uma idealização fortíssima das mães, como se o bebê nasce, a mãe já está pronta para maternar, para cuidar. E a mãe que às vezes não tem esse pique, que às vezes não tá assim, né, cuidando tão bem desse bebê, ela é classificada como uma má mãe, ou às vezes, né, eles tiram o bebê, a avó acaba cuidando mais porque acha que a mãe não tá capacitada para fazer isso. Então, mamães, no próximo bloco eu vou continuar conversando com vocês sobre as questões da gravidez, sobre as mudanças que a mulher acaba enfrentando na gravidez. Um minutinho que eu já volto. Estamos de volta e agora eu vou conversar com vocês, mamães, sobre as mudanças no período da gravidez. A gente vai começar falando sobre as mudanças corporais, né? No começo, elas ainda não aparecem muito, mas com o tempo vai mudando o seio, a barriga vai crescendo, a mulher vai tendo problemas de circulação, vai tendo que usar aquelas meias de compressão,
Às vezes começam a aparecer dores nas costas. Tem mulher que não tem mulher que tem no final da gravidez, tem mulher que tem desde o começo da gravidez. Isso vai variar muito de mulher para mulher. Mas, querendo ou não, o corpo vai mudando. Algumas mulheres adoram o corpo de grávida, então a gravidez para elas é uma realização, elas se sentem a mulher super poderosa. Mas existem mulheres que não gostam, né? Aquelas mulheres muito exigentes, com magreza e etc., costumam ficar incomodadas conforme vem a barriga crescendo, conforme vem o corpo mudando. E essas mulheres vão ter problemas com a gravidez, elas vão começar a rejeitar o corpo, às vezes pode chegar a rejeitar até o próprio bebê. Então, sim, esses casos precisam procurar ajuda para poder lidar melhor com a questão de que não é que elas estão engordando, elas estão gerando um bebê, gerando uma vida, por isso o corpo delas está mudando, né? Esse entendimento, às vezes, não é todas as mulheres que têm. A gente também tem, durante a gravidez, as mudanças psíquicas, né? A mulher não é a mesma. Primeiro que começar a ter uma vida dentro de você faz você mudar sua visão de vida. Às vezes é uma mulher que era responsável, ia na balada, fazia um monte de coisa errada, ou sei lá, né, de loucuras e etc. E de repente, quando ela engravida, ela já começa a mudar de ideia, né? Porque agora tem um ser que depende dela, então ela não vai mais arriscar a vida dela, ela não vai mais se embebedar, porque isso pode prejudicar o bebê. Então a mulher começa a se tornar mais responsável e começa a enxergar a vida de outra maneira. Também, nas mudanças psíquicas, ela pode também mudar um pouco de jeito de ser, né? Às vezes é uma mulher que era mais extrovertida, que gostava muito de festa, de repente ela fica mais caseira. Isso é muito comum, né? Porque mudou um pouco o jeito que ela lida com as coisas, o jeito que ela se vê como mulher, né? E tem algumas mulheres que ficam até um pouco chateadas, porque elas deixam de existir. Né? Tudo agora é o bebê, né? Às vezes a mulher faz aniversário e quem ganha o presente é o bebê. Então essa é uma questão que também às vezes precisa ser trabalhada, né? Que sim, ela tá gerando uma vida, às vezes as pessoas valorizam mais a vida que ela tá gerando do que ela, mas ela não deixou de existir. Os leigos às vezes não entendem essas questões, né? E acabam fazendo essas coisas, por isso que a gente, profissional, acaba cuidando um pouco mais dessa mulher. Porque muitas vezes ela acaba ficando esquecida, né? E isso afeta o emocional dela, afeta o jeito que ela lida com os familiares né, com a própria gravidez. E também existem as mudanças sociais. A mulher vira uma deusa, ela é super paparicada, né? Ela tem preferências nos lugares que ela vai, mas ao mesmo tempo ela também fica um pouco invisível, né? Porque estão mais focados no bebê do que nela. Outra mudança social muito importante nessa fase é para as mulheres que trabalham. Uma grávida no trabalho não é bem vista. Muitas vezes elas chegam até a perder um emprego, apesar de não ser, né, ético, não ser correto, mas às vezes eles mandam embora a mulher que engravida. E isso é uma coisa difícil, né? Porque primeiro que se ela gostava de trabalhar, ela vai se ver em casa, vai perder a função dela. Ela pode ter problemas financeiros, porque né, a renda dela diminuiu. Então, tudo isso influencia no jeito que ela está sentindo, no jeito que ela está encarando essa gravidez. Por isso que a gente trabalha com as mulheres nessa fase, né? Porque todas essas mudanças podem influenciar na vida dela, podem prejudicar essa gravidez e podem gerar os problemas que eu já falei, né? A ansiedade, o estresse e a própria depressão. Então, mamãe, agora eu vou conversar com você sobre os 3 trimestres da gravidez. No primeiro trimestre é quando a mulher descobre que ela está grávida. Então, ela tem um enjoo, a menstruação dela atrasa, ela vai fazer os testes, né, dá positivo e ela fica sabendo que está grávida. Já no segundo trimestre, é um trimestre mais tranquilo, porque a mulher não sente mais os sintomas da gravidez. Ela já não tem mais um enjoo, ela não tem mais tanta sonolência. É um trimestre mais tranquilo. A barriga já começa a crescer e ele costuma ser um trimestre muito agradável, porque ela começa a sentir os movimentos do bebê, que ela está esperando há tanto tempo. E esse momento de sentir os movimentos do bebê faz com que ela comece a se vincular com esse bebê, que é um momento muito importante durante a gravidez.
Porém, é nesse trimestre também que ela vai descobrir o sexo do bebê. A princípio não é um problema, às vezes a mãe descobre o sexo que ela sempre quis ter, e aí ela vai, feliz da vida, comprar as roupas, fazer o quarto, tudo que ela quer. Mas às vezes essa mãe, desde criança, queria ter uma Maria. E ela contava para as amiguinhas da infância que ela ia ter uma filha Maria, contava para as amigas adolescentes que ela ia ter uma filha Maria. E ela casa, fala para o marido que eles vão ter uma filha Maria. Quando ela vai fazer o ultrassom que ela está grávida, não é a Maria, é o João. Aí isso vira um problema, porque ela não contava, né, com esse sexo do bebê que ela teve. E muitas vezes elas podem até, pelo menos por um momento, rejeitar esse bebê, não querer, e ter todo um conflito, né? E nesse momento, sim, ela precisa procurar um profissional para ajudar a aceitar esse luto por esse bebê que ela queria e o bebê que ela tem, que não é a Maria, é o João. Ela tem que fazer essa transição, né? Essa é a principal função do psicólogo perinatal, é ajudar a fazer as transições nos momentos difíceis. E aí caminhamos para o terceiro trimestre, é o trimestre em que as mulheres ficam mais ansiosas, né? Onde mais você tem casos de estresse, de alta ansiedade, né? É o pior trimestre. Por quê? Porque ela está quase chegando perto do parto, então ela começa a ter medo da dor do parto, da morte, dos problemas que ela pode enfrentar. Ela começa a ter medo porque ela sabe que daqui a alguns meses ela vai ter um bebê e às vezes ela não tem muito essa noção de como que ela vai ser mãe, etc. Aí entram os avós, muitas vezes, que começam a dar palpite, que começam a querer se intrometer e aí ela fica mais ansiosa. Então, geralmente, os momentos de crise são nesse terceiro trimestre, né? Porque junta muita coisa para essa mulher lidar, às vezes ela não dá conta. Mas estamos aqui para isso, né? Se você sentir que você não está aguentando mais, que tem muita pressão, que tem muito problema, estamos aqui para te ajudar. Agora, eu queria trazer uma pergunta aqui da Rafaela. Ela perguntou pra gente, ela tem um bebê que chora muito e ela queria entender por que ele chora tanto assim. Então, eu vou conversar com vocês um pouco sobre o choro do bebê. O choro do bebê, o bebê só sabe chorar, né? A comunicação que ele tem com nós é o choro. Mas quando a gente considera que um bebê está chorando muito, geralmente a gente vai olhar para essa mãe. Por que esse bebê está chorando tanto assim? O que ele está querendo dizer? A gente costuma dizer que o bebê é o espelho da mãe. Então, se o bebê não está bem, se ele está chorando, se ele está irritado, muitas vezes é porque essa mãe também não está bem. Essa mãe está estressada, essa mãe está irritada com algumas coisas, ela não está dando conta. E ela precisa se olhar. Eu sei que isso é difícil, ainda mais nesse momento que às vezes sim, você está cansado, você está estressado e tudo mais, mas o seu bebê está refletindo o que está acontecendo dentro de você, ele é quase que seu espelho. E isso é muito importante vocês terem em mente, né? Porque às vezes, fico muito nervosa que o bebê está chorando, não sei o que fazer com ele, e não consigo perceber que na verdade o nervosismo é meu, as questões a serem resolvidas são minhas, eu não consigo olhar para isso. Eu tenho uma experiência de uma mãe que me procurou com o bebê no colo, que também não parava de chorar. E foi muito bonito, porque assim que ela passou o bebê para o meu colo, ele imediatamente parou de chorar e dormiu. Então, é esse movimento que eu queria trazer. O bebê mostra muito como que está a situação emocional da mãe. Se é uma criança que não se acalma, que chora, que está muito irritada, essa mãe vai ter que olhar para si mesma e vai ter que se trabalhar. Então, pessoal, por hoje é isso. A semana que vem eu vou voltar trazendo o assunto do parto e do puerpério ou pós-parto. E espero vocês para a gente conversar. Muito obrigada pela participação. Abaixo seguem os meus canais, Facebook, Instagram. Tem o meu site também, se quiserem entrar em contato. Curtem, compartilham, façam perguntas. E aguardo vocês na próxima semana. Até mais!